Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para discutir com a sociedade os projetos de lei número 71, 72 e 74 de 2018, de autoria do Executivo. Boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para agradecer os contadores Ronaldo e Andrei, da Prefeitura Municipal, os colegas vereadores, Luiz Matos, Silmar, do presidente Veres, os funcionários da casa. Mandar também uma saudação especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Devido à ausência do vereador Oswaldo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e na qualidade de vice-presidente, declaro aberta esta audiência pública para a discussão sobre as leis orçamentárias para 2019. Concedo a palavra aos contadores da Prefeitura, que farão a apresentação dos substitutivos que vieram encaminhados para serem apreciados por esta comissão. Muito obrigado. Alô. Boa tarde a todos. Eu, antes de iniciar, vou esclarecer, então, essa questão da substituição que foi feita hoje, né, do projeto de lei. Basicamente, ela faz a inclusão de uma receita de operação de crédito, financiamento, que vai ser feita a pavimentação. Então, são 5 processos, 4 da Caixa e 1 da Paraná Cidade. Então, o que nós fizemos, ou a intenção, seria apenas agilizar o processo para o ano que vem, porque ela estando constando essa receita já no orçamento, o anexo 1 é o que nós enviamos para os órgãos concedentes. Então, em dezembro, por exemplo, estando aprovado a lei, nós já conseguiríamos imprimir esse anexo, pegar esse anexo original, enviar para o Paraná Cidade e não parar o processo, né? Do contrário, nós teríamos que esperar janeiro e, após o retorno do Legislativo, encaminhar um processo, um crédito adicional, e só quando retornasse esse crédito adicional nós poderíamos dar continuidade a esse processo. Então, o intuito é simplesmente fazer agilizar, né? Não perder esse tempo. Então, foi incluso 11 milhões na receita, como operação de crédito, e esses mesmos 11 milhões na despesa como pavimentação asfáltica. O restante da lei está completamente igual ao que foi apresentado na audiência do Executivo. Um minutinho. Aqui são indicadores econômicos para o ano que vem. Então, esse ano nós estamos terminando com basicamente algo em torno de 10% de inflação, de IGPM. Isso quer dizer que ao longo do ano houve um aumento médio dos bens de consumo, salário, etc. Nós tivemos um aumento, um incremento na despesa de 10%. E a projeção que nós fazemos para a receita, ela é de 8%, ou seja, para o ano que vem, se permanecer dessa forma, nós teríamos de novo uma correção de receita que é incompatível com o aumento da despesa. Então, aqui é só para a gente refletir, apesar de que em 2019, que tem de projeção de IGPM 4,5%, metade do que nós temos esse ano, vamos dizer, mas isso vai depender muito mesmo da economia, do que acontecer, do andamento do ano que vem, que até então para nós é uma incógnita. Teria que esperar o decorrer do ano para a gente sentir como que a economia vai acontecer e aí gradualmente a gente poder fazer ajustes no orçamento, né? Inclusive, caso aumente a receita mais do que nós esperamos esse ano, nós fazemos uma estimativa de excesso de arrecadação, como foi feito agora nesse último projeto de alteração orçamentária. Então, aqui ele dá ali, né, essa ainda é a apresentação que foi feita por nós na audiência passada. Ele estava em 9,84 IGPM, o acúmulo
da inflação. Eu acho interessante frisar isso aqui porque é o impacto que tem no dia a dia com tudo que a gente consome, com combustível, com merenda, com água, luz. É uma média, né? Alguns mais, outros menos, mas na média nós tivemos um aumento ali de preço de quase 10%. Então, aqui seria a previsão de arrecadação de receita para o ano que vem, baseado no que ocorre no exercício de 2018. Então, impostos, taxas e contribuições, que são as receitas próprias do município, 10.957.000, contribuições ali da COSIP, 1.196.000, receita patrimonial, que é a aplicação financeira, juro, né? Metade do que era o ano passado, 505.000. Isso aqui é por conta da Selic baixa, né? A Selic ela está metade do que já chegou a 12, né? 12, 13%. Hoje ela está em 6,5%. Né? Então isso reflete diretamente em aplicação financeira. E nós sentimos isso na arrecadação de receita patrimonial esse ano. Receita de serviço, R$10.000, aqui é uma receita específica da saúde. Transferências correntes, que seriam ICMS, PVA, FPM, a grande parte, ou a maior parte do nosso orçamento está considerada aqui. Isso mostra uma dependência muito grande dos municípios, né? Com o governo federal e estadual. Outras receitas correntes, que teria indenização, juros, né? 297.000. E a receita de capital, que eu havia comentado, são 11.576.000. Essa linha aqui, desculpe, eu alterei hoje de manhã, mas esse total aqui é a soma desses três valores aqui. Esses três valores aqui é a nossa receita de capital. Tá? Aqui em cima, essa somatória aqui é esses três, então aqui está errado. Então, operações de crédito, 11.576.000, alienação de bens, para caso haja leilão, 248.000, e transferência de capital, que eu deixei, geralmente a gente não coloca nem operação e nem convênio, porque a não ser que esteja já o termo firmado, né, que tenha certeza absoluta que essa transferência vem. Porque a transferência voluntária ela pode não vir, né? Não ela pode como não pode vir, ela não é como uma transferência legal, né? Vamos dizer, ela pode ser interrompida, por isso a gente geralmente não prevê. Mas nesse caso aqui, ela é da creche, da super creche, que está paralisada e que pretende se retomar em janeiro. Então, assim como na operação de crédito, para não atrasar, não haver impasses, né? A gente já deixou aqui para não ter contratempo em janeiro. Então, o novo valor de receita seria 95.367.395, né? Que está, então, divergente da apresentação passada, que era 84 milhões, por conta dos 11 milhões que foram inclusos no projeto substitutivo. E aqui eu passo a cada órgão apresentar os valores previstos para 2018. Então, gabinete do prefeito, 583.000, assessoria de imprensa, 251, departamento jurídico, 626.000, procuradoria, gabinete da procuradoria, 107.000, planejamento, 782, coordenadoria da mulher, 170, assessoria de assuntos técnicos, 103, controle interno, 84, assessoria executiva, 286, fundo de atividades da procuradoria, 43. Então, na verdade, houve uma diminuição ali, se olhar de maneira conjunta ao órgão, de 1%. Né? Secretaria de Administração, também com destaque ali o aumento no Departamento de Administração, basicamente são contratos de prestação de serviço que foram feitos e que não haveria possibilidade de não prever isso aqui, porque ao longo do ano que vem vai acontecer a despesa, né? Iria acontecer a despesa. Então, não prever o valor aqui, seria necessário fazer crédito adicional no que vem, etc.
Então, esse aumento é basicamente para a cobertura de contratos em vigência. Departamento de Patrimônio, 467 mil, licitações, 186, recursos humanos, 172, informática, 173. Aqui, esses dois valores que existiam aqui, como, por exemplo, o rateio que era feito de software, né, eles estão aqui em cima agora. Então, na verdade, houve uma concentração aqui de valores até que estavam aqui também justifica um pouco o aumento. Aqui tem a questão do contrato de internet, por exemplo, que nós havíamos comentado na audiência anterior, né? Tudo isso refletiu aqui nesses 44% de aumento. Mas, no geral, no órgão, o aumento foi de 18%. Coordenação administrativa, 176 mil, que tem previsão para uma pessoa, vamos dizer, de folha, e a Secretaria Especial de Governo, 50 mil. Não, esse ano não foi utilizado, para o ano que vem foi deixado um valor, por caso ocorra despesa aqui. Então, 39% de aumento. Secretaria de Fazenda também tem um aumento significativo por conta de contratos, principalmente aqui no do georreferenciamento, né, que já foi parcialmente executado e tem ainda a ser executado para o ano seguinte. Então, ele causa esse aumento grande, né? Mas, no geral, no órgão também aumento de 30%. Basicamente, o maior aumento aqui. E aqui também é relacionado à gestão de contratos, esse aumento aqui de 21%. Secretaria de Educação, que na maioria da composição são os 25% da receita, né? Fundeb, 103, 104, as fontes de composição mesmo vinculada da educação, por isso que ela fica muito próxima ali da projeção. Nós basicamente corrigimos a receita e a despesa, né? Saúde e educação não dá para ser diferente disso, até por conta do índice, né? O que eu havia comentado com relação à Fundeb, que nós percebemos que a cada exercício que passa, essa proporção de 60 e 40, na verdade, se for fazer o cálculo aqui, dá 80 e 20. Então, por conta dos avanços dos professores, então, a folha ela vai encarecendo em um percentual superior à correção da receita. Então, vai sobrando cada vez menos para esse Fundeb 40 aqui, que é quem nos ajuda na manutenção, né? Toda a manutenção da escola, exceto folha, nós poderíamos utilizar aqui. Então, essa proporção está cada vez indo mais para salário e ficando menos recurso para manutenção. E o que daí é necessário fazer? Como a manutenção ela não pode deixar de ser feita, é necessário fazer um aporte de recurso livre para continuar prestando serviço da mesma forma. O que daria para comentar? O transporte escolar, que ele está abaixo aqui, esse valor é abaixo do contrato desse ano, que, se eu não me engano, foi de 6,5 milhões, mais ou menos. Então, aqui seria necessário fazer um ajuste com a próxima licitação para que esse valor comporte o próximo contrato. Ou, então, seria necessário fazer um aporte ali de recurso também. Então, no geral, um aumento de 8%, que seria basicamente correção de valores que ocorreram nesse ano. Secretaria de Saúde, um aumento de 3%. Aqui não foi possível fazer uma correção de inflação, porque nós observamos que as receitas, principalmente do governo federal, elas diminuíram por conta de saída de profissionais nas equipes dos ESFs, que então é feito uma informação ao governo federal via sistema da composição das equipes. Então, quando eles observaram que pessoas saíram, você perde ponto, consequentemente diminui a arrecadação. Então, isso teve reflexo. Isso teve reflexo aqui. Isso causou reflexo aqui, né? Nós não conseguimos fazer aquele reflexo da receita, nós não conseguimos trazer aqui para a saúde, por conta das fontes que são específicas da saúde, né?
por exemplo, a 494, que vem do governo federal. Acho que, no geral, seria isso. Secretaria de Esporte, também um aumento ali acima da média dos demais departamentos por conta de contratos que estão em andamento. 33% de aumento. Desenvolvimento social, 6%. Também tem grande parte aqui da composição da receita é governo federal e resoluções do Estado, mas pela observação que nós tivemos da arrecadação desse ano, não é tão otimista a arrecadação do ano que vem. Então, por regra, nós temos que ser cautelosos na projeção da receita, porque se você projeta uma receita que não vai se concretizar, você abre espaço no orçamento em forma de dotação para que se execute, ou então você se comprometa com o fornecedor e depois a arrecadação não vem. Então, é mais prudente você fazer uma projeção de receita pessimista, vamos dizer, para que se lá na frente você tem um excesso, você abre isso no orçamento. É muito mais agradável do que fazer uma limitação de empenho, por exemplo, por não conseguir concretizar uma receita que você estimou. Então, um aumento geral aí da Secretaria de Desenvolvimento Social de 6%. Indústria e Comércio também 6%. No caso da Indústria e Comércio, já é um órgão que trabalha com fonte essencialmente livre. Então, aqui foi mais uma enxugada mesmo, vamos dizer. Secretaria da Cidade, esse percentual aqui não está calculado, mas aqui é onde entra os 11 milhões da receita de operação de crédito. Então, pavimentação e recap de vias. Aqui tinha um valor anterior de 400 mil da audiência anterior e aumentou 11 milhões e 200 da receita de operação que está lá na receita, né? Então, foi incluso na receita e incluso na despesa. Então, esse percentual de variação aqui seria sem o reflexo da operação de crédito. Foi isso que a Secretaria cresceu sem considerar a operação, 8%, que é a inflação. Aí aqui cabe fazer uma consideração, por exemplo, a COSIP, ela tem tido, nós temos tido uma perca de 60 mil reais, vamos dizer, em comparação à nossa arrecadação. Arrecada em torno de 80 mil reais por mês e nós gastamos 150 por mês, 120 com a iluminação e mais 30 com um contrato de manutenção. Então, o gasto com o COSIP, hoje, ele está quase que o dobro do que se arrecada com a iluminação pública. Nós temos, para o ano que vem aqui, tem, se eu não me engano, 300, 400 mil de recurso livre, complementando essa conta. O ideal é que ela se pagasse, assim como no caso da coleta de lixo, que foi alterada no ano passado, seria mais ou menos a mesma ideia, né? E aqui esse aumento de 7%, por exemplo, é basicamente folha, mais de 2 milhões aqui é composição de folha. Aí o restante é óleo diesel, peças, manutenção, que também que acompanham a inflação. Então, ele basicamente está corrigido também o valor. O fundo de bombeiro, que ano que vem pretende-se fazer a inclusão do superávit. Esse superávit estima-se que ele dure mais 2 anos, mais ou menos, daquilo que já foi arrecadado com o FUNREBOM, com a fonte do FUNREBOM. E, posteriormente, daí seria uma decisão administrativa de continuar ou não. No geral, então, 8% de aumento da secretaria, sem considerar a operação de crédito. Fundo do Meio Ambiente, 3% de aumento no geral, 17% de aumento no resíduos sólidos, aqui que é aplicado a fonte 511, que tem a origem da taxa, a receita da coleta de lixo, né? Então ela está toda aplicada aqui e também gasto com operações relacionadas à coleta e tratamento do lixo.
Mas, no geral, como houve uma diminuição, por exemplo, com a construção do cemitério, ele derruba o percentual no geral, né? Interior, aumento de 7%, 6% na parte de vias rurais, né? Esse daqui seria basicamente o projeto ou a grande parte do projeto que trata do cascalhamento, da parte da infraestrutura das estradas vicinais, né? Então houve um aumento de 6%, 1 milhão aqui mais ou menos é folha de pagamento. Aqui esse restauração, desculpe, de estradas rurais, aumento de 12%. Aqui tem o consórcio e mais um valor de obra, né? Um valor simbólico de contrapartida para obras. Mas o grosso, vamos dizer assim, tá aqui nesse projeto de atividade. Contrapartida de equipamentos, né? De patrulha mecanizada ou máquinas pesadas, então 7% no geral. Agricultura, 29%, também dá destaque aqui nos 41%. Esse é o maior projeto de atividade do órgão, e aqui também tem um contrato que se iniciou, que está em vigência, que perdura, ele passa para o ano seguinte. Então, foi deixado aqui esse valor para cumprir esse contrato, do PIA, se eu não me engano. Então, aumento de 41% nesse projeto de atividade e 30% no geral do órgão. Também há espaço para contrapartida de máquinas, né? Cooperativismo, 88%. Inseminação artificial, 50%, que aqui vai entrar a parte de aquisição de sêmen, a parte de material, né? Nitrogênio. Isso, nitrogênio. Encargos gerais do município aqui basicamente o pagamento da dívida de uma operação de crédito que já existe. Nós pagamos 50 mil reais, em torno de 50 mil reais por mês. Amortização da dívida do RPPS, que é 30 e poucos mil reais, né? Hoje. PASEP, que é 1% da arrecadação que nós temos do município, mês a mês. Então, um aumento também de 6%, no geral do órgão. Reserva de contingência, que é a reserva legal, estabelecida na LDO. No mínimo, ela é estabelecida lá no mínimo 0,2% da RCL, aqui ela é superior. E essa aqui seria uma reserva para caso de calamidade pública, né? Por exemplo, seria um recurso para se destinar à cobertura desse tipo de despesa. Então, total do orçamento na despesa, 90 milhões. Lá na receita era 95 milhões, né? Total da despesa, 90 milhões, então. 90, 785, 395, já feito o ajuste dos 11 milhões da operação de crédito. A Câmara, aumento de 16% no geral, no órgão. Foi para 4 milhões e 10 mil. E destaque ali para o aumento da ampliação e reforma que foi defendido pela Adriana, foi justificado, né, de algumas adequações que serão feitas. Então, 16% no geral de aumento. Então, aqui é um resumo da arrecadação que se pretende, 95 milhões, contra 90 de despesa. Nós temos um superávit de 4.582, mas esse superávit ele basicamente serve para equilibrar a conta aqui de 4 milhões e 10 da Câmara, onde não há arrecadação, e o repasse administrativo para o Fundo de Previdência, que é custeado pelo município, de 572. Então, você tem um orçamento nulo aqui, vamos dizer, que seria o resultado ideal do orçamento público, né? Então, eu passo a palavra para o Ronaldo. Caso haja alguma questão, Eu gostaria de fazer só um apontamento sobre o valor orçado para a Secretaria do Interior.
na lâmina que apresenta a Secretaria do Interior, ele apresenta um acréscimo de 6% no orçamento relacionado a 2018. Vejo que os 2.902.000 pontados como 2018, eles não refletem as alterações orçamentárias do decorrer do ano. É a previsão inicial, né, de 2018. Porque hoje a gente tem um valor atualizado na Secretaria do Interior de 3.746.000. Já provavelmente os superávites do ano de 2017. Né? Então, só a conclusão que eu cheguei, e gostaria só de saber se isso é uma possibilidade, é desses 3.117.000 não chegarem ao final do ano somente nisso, mas também tem um aporte do superávit. Perfeito. Do superávit de 2018. Essa é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente observa que quando você gasta superávit com bens de consumo, né, com manutenção, você demonstra que você não está conseguindo, com a sua arrecadação do ano, manter os serviços que são feitos. Então, ao invés de eu pegar minha poupança e pagar a dívida ou investir, eu estou fazendo a minha manutenção. O que isso quer dizer? Uma hora a tua poupança acaba e o serviço ele é contínuo. Então, esses ajustes de se tem como ajustar a despesa, esse seria uma coisa a se refletir para os próximos anos, porque esse consumo gradual de superávit ano a ano, a tendência é que um dia ele vai diminuir gradualmente e possivelmente acabe. Então, realmente, essa é uma preocupação que eu tenho com outros órgãos também, porque todo ano, quando você tem superávit, fica confortável. Você faz um aporte lá e consegue trabalhar durante todo o ano. Agora, quando você não tem o superávit, aí você teria que fazer uma reorganização, e a parte que é mais dolorosa é que talvez descontinuar algum tipo de serviço. Então, isso é uma coisa para se refletir bastante durante o exercício e se economizar naquilo que puder, água, luz, etc. Porque um dia a poupança acaba, né? Vamos dizer assim. Ou aumenta a arrecadação, ou então você tem que fazer um ajuste na despesa, não tem outro caminho. Mas a análise é bem feita. Essa tua colocação é muito interessante, porque nos leva a pensar, a refletir bastante sobre as nossas ações aqui, enquanto legislativo também, que a gente acaba avalizando algumas ações de governo, que tendem a gerar um consumo ainda maior. Então, se a gente já está sofrendo com a manutenção do que está aí, e acabamos ainda incentivando um aumento dessa despesa de custeio. Mas eu penso por outro lado também. Está muito no consumo, principalmente no que diz respeito à Secretaria da Cidade e Secretaria do Interior. Está muito no consumo a manutenção de estrada rural, a manutenção de ruas da cidade com cascalhamento, enfim. Não são serviços permanentes, mas a tendência é de serem serviços bem feitos, bem realizados, é que vai diminuindo isso. Nós estamos na iminência, aí, na expectativa de vermos boa parte da cidade ter um serviço permanente, que é a realização de asfaltos. Isso vai diminuir o consumo da Secretaria da Cidade no futuro, né? Porque ela não vai precisar fazer manutenção tão constantemente dessas ruas. E é o que a gente vê nas estradas rurais também. Os cascalhos bem feitos, eles tendem a durar 3 ou 4 anos. Então, só que como a gente tem uma malha viária muito extensa, acaba que esse consumo, que é chamado de consumo, mas na verdade é uma obra de recuperação de estrada, fica no consumo porque o equipamento é próprio, o servidor é próprio, o diesel vai para esse equipamento próprio. Mas a gente poderia simplesmente terceirizar e cadastrar como obra. Né? Então, de certa forma, você vai também abatendo uma parte dos serviços que necessitam ser feitos. E por isso que o orçamento é tão chave, na minha opinião. Deveria ser o momento em que a população inteira estivesse aqui participando. Porque é o momento em que a gente vai definir os passos da administração para o ano que vem. O que o prefeito vai poder fazer, o que não vai poder fazer. É óbvio que há as maneiras legais da gente fazer as alterações orçamentárias no decorrer do ano, como é corriqueiro de acontecer. Mas o norte está aqui. A nossa bússola está indicada para isso. O caminho que a gente vai seguir é esse. Com alguns
com algumas possibilidades de adequação no decorrer do ano, mas o norte está aí. Muito obrigado, Andrei. Só queria fazer essas colocações mesmo. Okay. Eu passo a palavra para o Ronaldo, então. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um resumo do regime pró-previdência. É uma questão nacional também que está na iminência de acontecer aí no governo federal. No município também está na iminência de um estudo. A licitação está para sair essa semana que vem, aí até o final do mês. Um estudo para análise dessa insuficiência financeira que está gerando no RPPS de um plano financeiro que aconteceu lá em 2005 e vai ter que ser ajustado porque ele está num valor de insuficiência bem grande, cada vez mais aumentando, e isso impactando no índice de pessoal. Com isso também, se impactar acima do limite, que ele estoura o limite da despesa com pessoal, vai impedir o município de fazer algumas operações. Aqui nós temos o plano financeiro, que é onde está a insuficiência financeira. Uma previsão de arrecadação de 11.543.000, já incluído a insuficiência financeira de 7.371.000. Então, esse 7.371.000 é a tendência de que o município repasse ano que vem. A Câmara Municipal também tem uma tendência de repasse com os servidores aposentados dela de 526.500. Então, o plano financeiro está totalizando 11.543.000, assim, as receitas dobradas em contribuição dos servidores ativos, dos inativos, dos pensionistas, a contribuição da prefeitura, a contribuição patronal, e o parcelamento da dívida, a dívida oriunda lá de 2003, no valor de 372.000, isso que o Andrei falou já anteriormente. Temos uma previsão de rendimentos de R$7.000. É claro que, como não se tem recurso acumulado para pagar, é só um período curto que fica na conta ali, o repasse patronal dos servidores, até que se pague a folha e zere a conta novamente. Temos uma receita do Comprev, uma previsão de arrecadação de R$130.000 e uma previsão de rendimentos de R$30.000 dos recursos do Comprev. Já o plano previdenciário tem uma previsão de 3.352.000, aí contando os servidores ativos, a contribuição patronal e os rendimentos. Então, totalizando as receitas do RPPS, 14.895.000. Aqui nós temos a previsão das despesas. As despesas com os encargos da unidade gestora, vencimento, despesas correntes, despesas capital totalizando 572.000. Aquilo que está como superávit do município vai suportar essa despesa aqui também. As despesas do plano financeiro, como é que ela vai se comportar? As aposentadorias, totalizando 9.550.000, as pensões, 1.550.000, os outros benefícios, que seria salário maternidade, salário família, auxílio-doença, que é pago pelo RPPS, despesa do recurso previdenciário do RPPS, totalizando 273.000. Temos uma previsão de sentença judicial de R$10.000. São ações voltadas ao RPPS, e uma previsão de que sai ano que vem. E uma previsão de indenização e restituição ao Comprev com o INSS de R$160.000, que é basicamente a receita que se arrecadou. Isso aqui é um recurso que pode ser que o INSS cobre no decorrer do ano, e esse recurso tem que estar pronto para ser pago, porque ele deduz automaticamente da conta, e se não tiver na conta, começa a pagar multa e juro desse valor. Se não tiver o recurso disponível no momento
da cobrança, eles cobram multa. Então, totalizando 11.543.000 o plano financeiro. Já o plano previdenciário, ele tem despesas de aposentadorias de R$ 34.000, pagamento de pensão de 13.100, os benefícios de salário família, salário maternidade, auxílio de doença de 337.900, tendo uma economia, um superávit, uma reserva orçamentária de 2.967.000. Então, esse recurso vai compor a poupança, o fundo previdenciário, o recurso previdenciário, para que no futuro próximo, quando iniciar as aposentadorias dessas pessoas do plano novo, possa ter recurso suficiente para gerir isso aqui e ter o equilíbrio financeiro da Previdência. Então, aqui nós temos um gasto bem pequeno nesse momento, que tem 2 aposentadorias e uma pensão somente até agora. Então, não tem gente para se aposentar no momento, vai começar as aposentadorias, 2022 inicia com 1 ou 2 aposentadorias e assim por diante. Então, vamos fazer economia orçamentária. 2.967.000, totalizando 3.352. Total de despesas de 15.467, 15.467.000. Aqui eu fiz um resumo para basicamente indicar o que vai aumentar, qual o percentual de aumento de 2018, eu fiz uma projeção até dezembro, dos planos. O plano financeiro, então, vai ter um aumento de 8,7%, basicamente a inflação e IGPM nessa média. Por quê? Porque é um aumento dos aposentados, ele tem o mesmo aumento dos ativos, então 8,7%. O plano previdenciário, nas receitas aqui, ele teve um decréscimo de 0,6% da receita, isso vinculado à receita de rendimentos, que, como o Andrei já falou, a taxa Selic está abaixo, bem baixa, então os rendimentos são pouco satisfatórios num contexto. E as despesas também diminuindo em 0,6% aqui, em relação ao ano passado. Então, um total de 15.467.000 de receitas e despesa de 15.467, indicando equilíbrio, uma interferência financeira de 572.000 aí de despesa da taxa de administração. O resumo do RPPS, ele é basicamente isso, e aí no aguardo de mudanças e estudos para ver o estudo desse impacto da insuficiência financeira. Hoje, em 7 milhões, basicamente os 20% de repasse de recursos livres do município está sendo utilizado para insuficiência financeira. É claro, não tem como mudar isso, porque o aposentado já está lá e não tem como deixar de pagar. Então, esse repasse de insuficiência ela vai ser contínua. E até, vamos dizer, todos se aposentarem ou utilizar metodologias para que aumente a receita, contrate mais pessoas neste plano, mas o estudo está para ser iniciado pelo Executivo. Ele fez um processo licitatório para contratar um estudo nesse sentido, qual é a maneira de sair dessa insuficiência. A União está fazendo os estudos dela lá, vai ter alguma coisa de mudança para início do ano. Eu acho que esse ano não aprova realmente a mudança, não aprova, é uma opinião minha, mas pode ser que aconteça. Mas ano que vem tem mudança aí no regime de previdência, tanto faz no geral como no municipal. Acho que é isso, fico aberto a perguntas, se alguém tiver alguma coisa, a gente está aberto a responder. Ninguém? Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos contadores, dos servidores da casa, dos colegas vereadores, vereadora Marlene, que eu não citei no início, mas estava aí a audiência toda. Mandar mais uma vez uma saudação a todos os internautas que nos acompanham. E
diante da explanação dos nossos colegas da Prefeitura e de não haver nenhum questionamento por parte dos participantes, declaro encerrada a presente audiência.